Meu nome é Lívia e meu trabalho de ciências foi sobre uma célula animal feita com chocolate. Para a base, eu utilizei brigadeiro. O núcleo eu representei com um bombom. Para os lisossomos, eu também utilizei bombom, só que dessa vez eu cortei ele no meio e fiz pequenos furos. E para representar a mitocôndria, responsável pela respiração celular, eu utilizei uma bala fine de banana. E para representar os centríolos, que são organelas cilíndricas formadas por microtúbulos, eu utilizei outra bala fina e recortei em fatias bem pequenas. Já para o complexo golgiense, organela formada por um conjunto de estruturas achatadas e empilhadas, utilizei a mesma bala fine. Só que dessa vez eu não fatiei, eu só coloquei elas normalmente e afundei um pouco. Para finalizar, os ribossomos, que são organelas celulares desprovidas de membranas que apresentam a forma de grânulos e são encontradas em grande número nas células. Utilizei a famosa bala tic-tac, com diferenciadas cores. E esse foi o meu trabalho. Espero que gostem. Apresentar o nosso trabalho de uma célula comestível. Essa aqui é a mitocôndria, que foi feita com... Aqui, peraí, vou pegar. Ela foi feita com uma jujuba e um fine de minhoquinha. Tem o ribossomo, vou pegar esse aqui e tacar a plaquinha, que ele foi feito com um chicletinho. Os centríolos, que não dá pra pegar, pera, eu vou pegar. Foi feito com vários fins de tubinho. Tem os lisossomos, que foi feito com bombom e M&M. O complexo golgiense foi feito com vários dessas jujubas aqui. E o retículo endoplasmático foi feito com essas minhoquinhas aqui. Vou pegar a minhoquinha. E o núcleo aqui, ó, é um bombom com um M&M que a gente colocou aqui no meio. E aqui o dedinho, ele tá aqui para ser o citoplasma das organelas. O ribossomo tem como principal função realizar a formação de proteínas. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Os centríolos atuam na divisão celular em células animais. O complexo golgiense tem sua função relacionada ao armazenamento, à transformação e à secreção de proteínas. O retículo endoplasmático contém 2 tipos, e ambos participam do transporte e da distribuição de substâncias pelas células. O lisossomo contém em seu interior substâncias denominadas enzimas digestivas, as quais digerem partículas que entram na célula e organelas funcionalmente inativas dentro da célula. Nossa célula. Vamos comer. Ah, fica duro. Ah, ficou bom. Vamos ver. Vamos ver. Complexo golgiense. Organela formada por um conjunto de estruturas achatadas, sáculos e empilhadas. Sua função está relacionada ao armazenamento, à transformação e à secreção de proteínas, entre outras substâncias que, eliminadas pela célula, atuarão em diversas partes do organismo. Centríolos. Organelas cilíndricas formadas por microtúbulos que consistem em estruturas proteicas tubulares. Essas organelas atuam na divisão celular, em células animais. E, geralmente, cada célula apresenta um par de centríolos, dispostos perpendicularmente. Agora eu vou mostrar uma foto para vocês de como ficou o nosso trabalho.
Ribossomos são organelas celulares desprovidas de membranas que apresentam a fórmula de grânulos e são encontradas em grande número nas células. Podem estar ligadas ao retículo endoplasmático ou livres no citosol. Sua principal função é realizar a síntese, ou seja, a formação de proteínas. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Nesse processo ocorre a reação de substâncias orgânicas, como a glicose, tipo de açúcar proveniente da digestão dos alimentos, com o gás oxigênio, resultando na produção de energia, gás carbônico e água, na forma de vapor. O gás carbônico e a água são liberados para o meio externo e a energia é então utilizada para a realização de diferentes funções dentro das células. Células que gastam muita energia, como as musculares, apresentam grande número de mitocôndrias. Retículo endoplasmático é uma formação de proteínas e não granuloso, produz certos tipos de lipídios, gordura e atua na desintoxicação celular. Nucleolo. Ele é formado principalmente por um tipo de material genético ou RNA, proteínas. Sua função está ligada à produção de uma substância denominada ribonucleoproteínas, que migram para o citoplasma da célula e formam ribossomos. Lisossomos. Pequena vesícula que contém em seu interior substâncias denominadas enzimas digestivas, as quais digerem partículas que entram nas células e organelas funcionalmente inativas dentro da célula. Núcleo. O núcleo é portador das características hereditárias, características que são passadas de pai para filhos. Comanda todas as atividades dentro da célula. Ele apresenta os seguintes componentes: invólucro nuclear ou carioteca, nucleoplasma, também chamado de suco nuclear ou cariolinfa, nucleolo e o material genético. Complexo Golgiense. Organela formada por um conjunto de estruturas achatadas, sáculos e empilhadas. Sua função está relacionada ao armazenamento, a transformação e a secreção de proteínas, entre outras substâncias, que, eliminadas pela célula, atuarão em diversas partes do organismo. Centriolos. Organelas cilíndricas formadas por microtúbulos que consistem em estruturas proteicas tubulares. Ribossomo. Organela celular desprovida de membranas que apresentam a forma de granulados, sem concretas, grande número nas células. Podem estar ligadas ao retículo endoplasmático ou livres no citosol. Sua função é realizar síntese de formação de proteínas. Retículo endoplasmático granuloso. Organela formada por conjunto de canais que se comunicam entre si. Granuloso porque contém ribossomos adquiridos às suas membranas. Participa do transporte de distribuição de substâncias pela célula. Complexo Golgiense. Organela formada por um conjunto de estruturas achatadas, sáculos de empilhadas. Sua função está relacionada ao armazenamento, à transformação e à secreção de proteínas. Centriolos. Organelas cíclicas formadas por microtúbulos que consistem em estruturas proteicas tabulares. Elas atuam na divisão celular entre células animais,
em células animais. Geralmente, cada célula apresenta um par de centriolos dispostos perpendicularmente. Centriolos, organelas clínicas, mitocôndria, responsável pela respiração celular. Nesse processo ocorre a reação de substâncias organelas como glicose, tipo de açúcar proveniente da digestão de alimentos, com gás oxigênio resultantes na produção de energia, gás carbônio e água, na forma de vapor. O gás carbônio e a água são liberados por meio externo de energia. É então utilizado para a realização de diferentes funções dentro de células que gastam muita energia, como as musculares. Apresentam um grande número de mitocôndrias. Lissomo, pequena vesícula, bolsa que contém em seu interior substâncias denominadas de enzimas digestivas, quais digerem partículas que entram na célula organela, funcionalmente inativas dentro da célula. Membrana celular. A membrana celular é uma fina pelícia lipoproteica formada por fosfolipídios e proteínas delimitado de citoplasma de todos os tipos de célula, bactérias, algas, fungos, protozoários, animais e vegetais, recebendo várias denominações: plasmalema, membrana plasmática ou membrana citoplásmica. Retículo endoplasmático, não granuloso, não contém ribossomos, participa do transporte e da distribuição de substâncias pela célula, também participa da síntese, da formação de proteínas, produz certo tipo de lipídios que são gordurosos e atua na desintoxicação celular. Hialoplasma. O citosol hialoplasma, citoplasma fundamental ou matriz citoplásmica é o líquido que preenche o interior do citoplasma, espaço entre membrana plasmática e outras partes da célula, como matriz mitocôndria do interior da mitocôndria. Citoplasma corresponde a toda a região situada entre as membranas plasmáticas e a membrana nuclear carioteca. Nele encontra-se um material gelatinoso denominado de citosol, também conhecido como hialoplasma. Dessa membrana desempenha diversas funções, como digestão, respiração, divisão e reprodução celular.
Núcleo é o portador das características hereditárias pais para os filhos e comanda todas as atividades dentro da célula. Apresenta os seguintes componentes envoltório nuclear ou carioteca. Nucleoplasma é chamado de suco nuclear ou cariolinfa, nucleolo e material genético. Então, esse foi meu trabalho de ciências. Célula de chocolate. Vocês a minha célula comestível. Eu fiz um núcleo de bombom, a mitocôndria eu fiz de marshmallow e eu fiz o centrilo de minhoca. O ribossoma eu fiz com chiclete, o retículo endoplasmático eu fiz com fine e o peroxismo eu fiz com chiclete e eu usei o fim de tubo para microtubos. Esse é o citoplasma. Esse é o núcleo. Esse é o retículo endoplasmático. Esse é o centríolo. Essas são as mitocôndrias. Esses são os ribossomos. Esse é o lisossomo. Esse é o aparelho de Golgi. Esse é o peroxisoma. Esse é meu trabalho. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita do 6º ano e hoje eu vim apresentar meu trabalho com a minha equipe do trabalho de ciências. Pois bem, a gente fez uma célula animal, humana, que poderia ser quadrado ou redondo. E a gente fez de doces, inclusive chocolate. Então, eu vou mostrar todinha ela pra vocês. Vou explicar pra vocês o que eu utilizei no meu trabalho. Eu utilizei esse pote transparente de plástico para colocar o chocolate derretido dentro, senão ia vazar. E aqui dentro, esses granulados marrons coloridos representam o ribossomo. Essa parte aqui, que eu utilizei a bala fine e uma bola de chocolate. E a gominha representa o núcleo. A parte de outras gominhas aqui separadas, na verdade espalhadas no caso, representa a mitocôndria. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!